Graça e paz, boa tarde, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com a carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto e chegamos no capítulo 6. Quando encerramos a última abordagem, nós falamos aqui de uma transição que está aqui no capítulo 6. O arranjo de capítulos e versículos é uma decisão dos estudiosos, ele não existe no texto original. Então, foi feito um arranjo, demorou, não foi tão rápido assim, para facilitar a consulta dos textos. E cria-se uma cadeia temática, né, em função desse arranjo por capítulos e versículos. Não são inspirados, não causam necessariamente um prejuízo, não há um prejuízo objetivo, né, para quem estuda a palavra de Deus. Mas conforme você vai se familiarizando com o texto, você vê que o arranjo entre capítulos e versículos nem sempre correspondem a, ao que poderia ser melhor expresso. No caso aqui, eu vejo uma transição a partir aqui do versículo 9. O apóstolo Paulo está fazendo uma transição. Primeiro, a igreja foi exortada a se reconciliar com o apóstolo, com a fé apostólica, restaurar a comunhão com a igreja de um modo geral, exigindo o apóstolo Paulo que um irmão pecador e também criminoso, segundo as leis judaicas e as leis romanas, fosse entregue às autoridades, fosse excluído, expulso, excomungado da igreja. E eu não tenho dúvidas de que a igreja aceitou. Dito isto, o apóstolo Paulo começa a apresentar uma série de problemas menores, questões menores, que afligia também essa igreja. Ou seja, tudo era judicializado. Toda conversa, todo mal entendido, todo mal dito ou mal compreendido era levado a juízo. Qualquer mínimo prejuízo, estava lá o irmãozinho constituindo advogados para fazer valer os seus direitos perante um tribunal não cristão. O apóstolo Paulo, como nós dissemos, ele não concorda muito com isso. Ele acredita que a igreja deva ser capaz de resolver os seus pequenos problemas. Essa é a convicção do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não está de maneira nenhuma defendendo a injustiça. De maneira nenhuma o apóstolo Paulo diz que o cristão deve se submeter à violência, ao abuso ou qualquer outra forma de crime. Não, ele não concorda com isso. Tanto que, quando teve problemas entre os judeus, ele recorreu a Roma. Como cidadão romano, ele tinha esse direito e ele fez valer os seus direitos como cidadão. Então, o cristão é perfeitamente livre para reivindicar os seus direitos. Lembrando que as igrejas cristãs e também todas as outras manifestações religiosas têm o amparo legal em boa parte do mundo. E nós aqui no Brasil temos aí uma legislação que protege, né? Protege a liberdade de fé, a liberdade de associação, a liberdade de manifestação, a liberdade religiosa, resguardado os direitos de todos, tá? E agora o apóstolo Paulo começa a fazer uma transição. Ele diz aqui a partir do versículo 9, vamos ler aqui. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixeis enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúltero, nem os que se entregam a práticas homossexuais de qualquer espécie, nem ladrões, nem avarentos, nem viciados em álcool ou outras drogas, nem caluniadores, nem estelionatários herdarão o reino de Deus. Assim fostes alguns de vós. Contudo, vós fostes lavados, santificados, justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo do nosso Deus. Graças a Deus pela sua palavra. Graças a Deus pela palavra a nós apresentada e presenteada pelo apóstolo Paulo, inspirada pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo tinha inimigos. O apóstolo Paulo tinha inimigos. O apóstolo Paulo, se formos comparar, por exemplo, com
o Antigo Testamento, com os grandes homens de Deus, levantados por Deus através da história, o apóstolo Paulo está entre os gigantes da fé. A compreensão que esse homem tem e a maneira como ele expressa o que Deus realizou em Cristo Jesus é algo fantástico, é algo extraordinário. Não que os outros, que os demais apóstolos não fossem capazes, não tivessem a altura, mas o apóstolo Paulo, naquilo que Deus a ele concedeu, não economizou, né? Ele se permitiu ser usado intensamente por Deus até o limite, até o fim de si mesmo, tá? É um exemplo notável. Não que com isso eu esteja dizendo que as pessoas tenham que viver igual o apóstolo Paulo viveu, porque ele foi comissionado pelo próprio Cristo, que a ele apareceu lá na estrada, no caminho para Damasco, e o convocou para esse ministério. Está entre os heróis da fé, né? Está entre aqueles que ouviram e obedeceram. Mas esse homem fez muitos inimigos. Ele fez inimigos entre os judeus, ele fez inimigos entre os gentios, ele fez inimigos em toda a parte, porque o discernimento dele era algo que impressionava e até hoje impressiona, E os inimigos do apóstolo Paulo o acusavam de estar promovendo um evangelho, uma inclusão na igreja de forma irrestrita. Algumas pessoas estavam dizendo que a salvação pela graça era sinônimo de tolerância com imoralidades. Primeiro, que a salvação pela graça não é salvação de graça. De graça. As pessoas, às vezes, entendem só o que lhes convém. Quando o apóstolo Paulo e quando os demais apóstolos falam de salvação pela graça, está dizendo que o preço a ser pago pela salvação ou pelo resgate da humanidade aprisionada por Satanás nos domínios do pecado, humanidade escravizada pelo pecado, dominada pelo inimigo, o preço a ser pago era impossível para o ser humano ou para a humanidade. Lembrando que o padrão de Deus é nada mais, nada menos do que a perfeição absoluta. E isso não reside em nós humanos. O apóstolo Paulo, quando fala que a salvação é pela graça, ele está dizendo, afirmando e reafirmando o que já dizem as escrituras do Antigo Testamento, que o próprio Deus pagou o preço pela salvação, pelo resgate da sua criação. E nisso é um ato de amor, de perfeita justiça, santidade e amor. O ser humano é incapaz por si mesmo de realizar um ato perfeito no que diz respeito à justiça, à santidade e ao amor que se requer num resgate, na redenção da própria humanidade. Então, a salvação pela graça não é a salvação de graça. A justificação pela fé é a aceitação do pacote completo, é a aceitação da fé em Deus como ele se apresenta para a humanidade, incluindo todos os requisitos no que diz respeito a uma vida em conformidade com a palavra de Deus. Então, quando se fala justificação pela fé, está dizendo, está manifestando, está exigindo o que o próprio Deus expressa em sua palavra. O homem incapaz de salvar a si mesmo é salvo por Deus em Cristo Jesus pela fé, acreditando que Deus em Cristo Jesus supriu o que não havia e o que não haverá na humanidade, em termos de quando se fala em redenção, nós entendemos o que é justificação pela fé. Não é dizer assim, eu aceito, ou levantar a mão, um passinho para frente, que está resolvido o problema. Ele está falando da ação completa. É o ato completo. A justificação pela fé, a salvação pela fé, é para evitar a soberba, é para evitar a arrogância.
né? O ser humano não é capaz de salvar a si mesmo. O ser humano não é. É o que a Bíblia afirma. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, providenciou a salvação. Então, nessa transição, porque algumas pessoas estavam afirmando, mundo afora, igreja afora, que o apóstolo Paulo era conivente com o comportamento desregrado de alguns irmãos ou de algumas igrejas, tal qual, por exemplo, aqui a igreja de Corinto nesse estado. Quando nós vemos a carta de Apocalipse, nós vemos que as igrejas passam por problemas semelhantes, porque o material humano é o mesmo. Jerusalém, a expectativa em relação à santidade era outra, porque o judeu já é criado e educado nesse contexto de santidade, de santificação, no sentido de separação. Tá? Todo o povo era santo? É claro que não. Toda liderança era santa? É claro que não. Mas eles eram ensinados. Agora, como viviam, cada um vivia de acordo com a sua convicção, dentro dos limites impostos pela sociedade da época, que no que diz respeito ao Império Romano era bastante complacente, praticamente pagando os impostos, você vivia a sua vida e ninguém te aborrecia. É o que alguns querem nos dias de hoje. Mas o apóstolo Paulo está aqui dizendo que ele nunca foi conveniente, ele nunca concordou com o que afronta a palavra de Deus. E ele apresenta aqui uma lista, uma das muitas listas de pecados. Se você quiser estudar a Escritura para saber quem não vai para o céu, meu irmão, muita gente não vai, incluindo pessoas que se dizem cristãs, que foram batizadas, que falam em língua, que profetiza, né, que tem dom disso, que tem dom daquilo, também não vão para o céu. Não vão para o céu. Porque as coisas temporárias, ainda que sejam dons espirituais, não têm poder para salvar. Não tem poder para salvar e não tem poder contra a sensualidade, ou seja, contra a natureza pecaminosa do ser humano. Eu falo em pecado aqui porque o brasileiro aceita. Em outros lugares do mundo, falar em pecado, a palavra está sendo banida, né? É proibido falar em pecado. Não se pode mais ofender ninguém. É um mundo muito estranho. Como você não vai ofender ninguém? Se você não ofende, você acaba ofendendo a todos. Não tem como não ofender. Sempre tem alguém que vai ficar ofendido. Sempre tem alguém que vai se doer. A questão é o que é aceitável, o que é aceitável, o que é aceitável na vida cristã. O que diz a palavra de Deus. O que é inaceitável com vistas ao reino de Deus. Por isso nós falamos do reino de Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, nesse ponto aqui, apresenta essa lista aqui. Ele começa pelos injustos, né? As pessoas que praticam a injustiça. Há muitas formas de se praticar a injustiça, mas também há uma conotação de que aqueles que não foram justificados e santificados pelo Espírito Santo em decorrência da fé não herdarão o reino de Deus. O apóstolo Paulo, ele é sempre... se você quiser estudar as doutrinas teológicas, as cartas dele são repletas. Cada texto te leva praticamente a reler toda a Escritura, toda a palavra de Deus. Mas o apóstolo Paulo aqui, ele afirma com a plena convicção apostólica: quem não fará parte do reino de Cristo Jesus, o reino de Deus ou o reino dos céus? São sinônimos, tá? São sinônimos. Tem gente que fala que o reino de Deus é uma coisa, o reino dos céus é outra. Balela, conversa fiada, perda de tempo, é sinônimo. É sinônimo. Tá? Os injustos, depois ele fala aqui dos imorais, dos idólatras. O mundo, naqueles dias do Império Romano, a idolatria estava já, as religiões pagãs, as religiões idólatras estavam enfraquecendo, estavam perdendo a força, estavam perdendo a credibilidade junto às populações.
Os deuses pagãos estavam fracassando. Mas o apóstolo Paulo deixa claro que a idolatria é um impedimento também para se herdar o reino de Deus, o reino de Cristo Jesus. Não há comunhão nenhuma, nem os adúlteros. Quando fala da imoralidade, das relações sexuais impuras, ele inclui o adultério. O adultério, falando isso num país chamado Brasil, nos dias de hoje, de tamanha liberalidade aí que se vê, pode parecer ridículo, mas o adultério era considerado um crime no mundo antigo, tá? Adultério era crime, né? Entre os pagãos havia também leis que protegiam o casamento. O adultério era crime gravíssimo, tá? E o apóstolo Paulo mantém isso, porque o adultério é uma forma de corrupção, é uma forma de injustiça, é uma forma de mentira, é uma perversão da, da, da comunhão, que é também o casamento. Há sempre esse jogo de palavras, né? O adultério, a infidelidade com o adultério espiritual, a infidelidade espiritual, aquele que deixa a comunhão com o Senhor para manter comunhão com outros deuses, com outras práticas, com outros cultos. É isso que o apóstolo Paulo evidencia, além do casamento em si. Nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se entregam às práticas homossexuais de qualquer espécie. O homossexualismo em si não era necessariamente condenado no mundo pagão. Ele é condenado no judaísmo. No mundo gentílico, no mundo aqui grego, de cultura grega, governada pelos romanos, as práticas homossexuais não eram em si condenadas. Eram até, ao que parece, estimuladas. Muito embora o casamento fosse protegido, via de regra, uma parte expressiva da população, expressiva no sentido de poder, de autoridade, de domínio da população romana, adotava o comportamento bissexual. Tá? A bissexualidade era um comportamento muito comum entre os povos de cultura grega. Toda a população? Não, é claro que não. Nós estamos falando aqui de parte aqui no que diz respeito à representatividade, né, que se registra através da história. Então, a prática bissexual era comum, era aceita. Entre os romanos, especialmente, aquele que se mantinha sempre na postura de macho era considerado, não era considerado o homossexual, só o afeminado, por assim dizer. A cultura do macho alfa, né, que voltou aí no Brasil, no mundo afora, em tempos recentes, expressa esse conceito de bissexualidade. Né? Esperamos que o comportamento, a postura de alguns, até que se dizem pastores, não seja de fato nada disso. É só uma maneira de expressar as suas convicções no que diz respeito à fé. Mas deve-se tomar cuidado com a maneira como se apresenta. Hoje, esses grupos têm a sua representatividade, todos os grupos têm, cada um reivindica os seus direitos no que diz respeito à vida e à liberdade na sociedade. A inquietação é a tentativa de impor à igreja valores e princípios que a igreja historicamente condenou. Além dessas práticas homossexuais de qualquer espécie, não fala só dos homossexuais, bissexuais, homens e mulheres. Tá? Isso de qualquer espécie é um acréscimo dos intérpretes, né? dos tradutores. Né?
uma maneira de explicar melhor para evitar dúvidas no que diz respeito a isso. Aí Paulo continua: nem ladrões, nem gananciosos, nem avarentos, nem viciados em álcool ou outras drogas. Também pessoas dadas à embriaguez. Álcool ou outras drogas é, é um exagero aqui para as pessoas entenderem, mas a Bíblia condena a alteração deliberada do estado de consciência, a embriaguez. Lembrando, nem estelionatários aqui, ou enganadores, ou roubadores, lembrando que o álcool, o vinho, por exemplo, o vinho é a bebida comum, é a bebida comum do Mediterrâneo. Não há na Bíblia nenhuma proibição de consumo moderado de bebida alcoólica, ou do vinho nesse caso. Algumas pessoas perderam a autoridade por conta da mentira, por proibirem, dizerem que Deus proibiu o que não está na Bíblia. Então se desautorizaram, porque hoje o jovem não precisa ler toda a Bíblia, como se fazia antes, né? Você pesquisa aí, tem alguns programas, e ao pesquisar a pessoa acaba descobrindo, mas a Bíblia não proíbe, a Bíblia recrimina a embriaguez. Lembrando que o vinho, que a embriaguez, o excesso de bebida, o excesso de comida, tá incluído aqui a comilança também, né? O excesso, todo o excesso. A embriaguez diz respeito a Dionísio, que era chamado Baco entre os romanos. É o deus bêbado. Ele é representado como um homem de meia idade embriagado, entorpecido. Daí vem a palavra bacanal, as orgias. A preparação para as orgias, que tinha um aparato religioso de fundo, era a embriaguez, a comilança. Entorpecentes sempre existiram na história da humanidade. É isso que o apóstolo Paulo está condenando, a fuga deliberada da realidade, né, como meio de servir-se para valer os seus desejos que deveriam ser controlados e suprimidos. Paixões, o apóstolo Paulo está condenando de uma forma aberta as paixões que dominam a mente e o coração do homem, seja o álcool, seja a droga, seja a medicação desnecessária, seja as convicções no que diz respeito à realidade. Toda fuga, toda alienação mental no que diz respeito à realidade. O apóstolo Paulo condena, dizendo que algumas pessoas que faziam parte da igreja tiveram essa vida, foram aprisionadas, mas foram lavados, ou seja, purificados, santificados e justificados pela fé em Cristo Jesus, pela atuação do Espírito Santo de Deus. Essa é uma preparação. O apóstolo Paulo, nos dias de hoje, concordando com o apóstolo Paulo, nós temos que dizer que liminar do Supremo não garante a ninguém a entrada no reino de Deus. Formação de maioria no Supremo não dá a ninguém a cidadania celestial. Legislação do Congresso também não garante a ninguém a vida eterna em Cristo Jesus. Decreto presidencial não livrará ninguém do fogo do inferno. Golpe militar não vai levar ninguém à glória eterna. Não há ferramenta ou poder humano que possa obrigar Deus a abrir as portas dos céus e empurrar alguém contra a própria vontade no colo do Todo-Poderoso, tá? Porque a Bíblia declara que não é por força nem por violência. Ainda que as instituições cristãs não tenham compromisso de mentir. Muitas igrejas históricas aí, muito mundo afora, abriram as portas, estão aceitando pessoas na sua membresia, inclusive no clero, sem qualquer restrição, sem qualquer tipo de restrição e sem qualquer tipo de
resistência. Historicamente, essas instituições sempre estiveram ligadas ao Estado, ao poder, e sempre participaram dos excessos, né, que os estados, os governos realizaram, por exemplo, na Segunda Guerra, perseguição dos judeus, perseguição dos negros, perseguição dos indígenas, dos nativos. A igreja, na sua história, enquanto instituição humana, ela, depois que se associou ao Império Romano, ela nunca mais perdeu esse mau costume. Esse mau costume de estar ligada ao poder. Muitas divisões hoje nas igrejas, né, as pessoas falam, porque nós não concordamos com isso, não concordamos com aquilo. Alguns querem colocar um pouco de pessoas para fora porque estão totalmente comprometidas com a instituição humana, com o patrimônio, né, com o dinheiro, não necessariamente com almas. Então, as instituições têm as suas responsabilidades, né, têm os seus direitos, mas não significa que representem necessariamente o que a palavra de Deus declara e o que a palavra de Deus exige. Bom, continuando, questões desse tipo costumam suscitar aí os ânimos das pessoas, né, e é preciso mais tempo do que nós dispomos para tratar desses assuntos, desses tópicos. Alguns líderes, já de muito tempo, eles alegam que, pela palavra de Deus, a igreja de Deus na terra não é formada somente por santos. E eu concordo com eles. Eu concordo. A igreja na terra não é formada somente pelos santos, ou seja, pelos santificados, pelos justificados. Mas isso não significa que a igreja deveria aceitar o que a Bíblia diz que é inaceitável, tá? Por outro lado, como cristão, eu entendo que ninguém tem o direito de roubar a esperança de quem quer que seja. Por exemplo, uma maneira de expressar. Eu não sou moralista, tá? Você fala, Marco, mas claro que tem a moral cristã. Claro que tem a moral cristã, mas eu não sou moralista. Porque o moralista acredita que a pessoa se salva pela mudança comportamental. Então, a pessoa abandona aí o álcool e todas as implicações da vida de alcoólatra. Meus parabéns, você se tornou uma pessoa sóbria e a sua mente, o seu corpo, tem condições de refletir de uma maneira mais clara sobre os assuntos da vida, tá? Não significa necessariamente que a pessoa, por exemplo, abandonou o álcool, não significa que ela se tornou uma pessoa santa ou santificada. Ela tomou uma ótima decisão. No que diz respeito à sua vida. A mudança comportamental não tem poder para salvar. Por outro lado, a pessoa agraciada por Deus, pela fé, pela purificação realizada pelo Espírito Santo, é de se esperar sim que essa pessoa, em sua vida, passe a corresponder com os padrões estabelecidos pela palavra de Deus. Não estou dizendo a perfeição, mas pelo menos o arrependimento pelos pecados, a busca pela fé, pela confirmação da palavra de Deus na própria vida. Mas não somos ladrões de esperança. Nesse sentido, há alguns líderes aí que desenvolvem atividades específicas. Para mim, essa é a tragédia da igreja, né? O evangelho por demanda. O cara está falido. Não, vamos criar um evangelho para tirar o cara da falência. As irmãs querem casar, não estão achando o marido. Bom, diminui um pouco a expectativa que vai encontrar, né? Porque o que as pessoas deliram sonho já está casado, né? O príncipe já está casado, o rei já está casado. Então é baixa a expectativa, né, para a realidade do que existe aí, se casa e viva a sua vida. Não, mas vamos criar um movimento para casar o povo que quer casar. Evangelho por demanda. Evangelho por demanda é uma tragédia. Ele é mentiroso, ele é leviano. Porque o Evangelho de Jesus Cristo diz respeito
a redenção providenciada pelo próprio Deus. Não é questão de satisfazer expectativa de vida que todos têm, que todos têm direito, né? E que tem que mais é que trabalhar e lutar para conquistar aquilo que se deseja, tá? Não existe um evangelho por demanda, né? A turma da ganância, isso nunca deu certo e não dá certo, só desvia a atenção das pessoas. Então, nós temos hoje uma questão aí complicada, porque muitas denominações já aboliram aqui o que diz o apóstolo Paulo, não, mas nem toca mais nos assuntos para não ofender ninguém, né? E eu creio que estão prestando um desserviço à causa de Deus. A igreja não tem o direito de roubar a esperança, mas a igreja não tem o direito de fabricar falsas esperanças. Falsas esperanças. A igreja não tem esse direito de enganar ninguém. De enganar ninguém. Então, nós temos hoje aí uma visão de igreja cristã, falando do cristianismo, que é um tanto quanto tensa. É bastante, há uma tensão aí, porque você tem denominações aqui no Brasil que estão pegando aqui, esbravejando tal. Aí você vai na Europa, né, já liberou tudo. Você vai na América do Norte, também. O que será do Brasil? Eu não sei o que será do Brasil. Eu não sei o que será do Brasil, o que será da igreja cristã. Será o que o Senhor Deus preparou para ela. O que eu posso dizer é o que diz respeito às nossas vidas, tá? Se alguém resolveu afrouxar as regras, o fez por sua conta e risco, né? Correndo o risco de se colocar na condição que o próprio Cristo falou, né? Convém que haja escândalos, mas ai daqueles por meio de quem os escândalos vêm. Então, quem tá prestando um desserviço a Deus vai responder ao próprio Deus. Quanto a você, meu irmão, quanto a senhora, minha irmã, viva de acordo com a palavra de Deus. É o que se recomenda, Eu vejo aqui uma coisa muito, muito triste, por um lado. Agora, não existe nada no mundo de hoje que impeça alguém de querer viver piedosamente. Não existe. Não existe. Não existe nenhuma lei que impeça a pessoa de viver em conformidade com a palavra de Deus. Não existe essa lei. Não existe essa lei. Há intrigas aí entre instituições religiosas que dizem representar a fé cristã. Até que ponto essas instituições estão nessa altura, isso daí é um debate que não termina. É um debate que não termina, tá? O que nós estamos falando aqui é da igreja de Cristo Jesus, aquela que estará com Cristo nos céus, a igreja que Cristo garante, tá? Não criamos falsas esperanças, mas também não queremos ser aqueles que roubam as esperanças. Ah, essa pessoa nunca, alcançado pela graça de Deus, pelo Espírito Santo, não vejo por que Deus não possa continuar a obra de salvação na vida de quem quer que seja. O que isso não vai acontecer é por decreto ou legislativo, ou por decreto presidencial, ou por decisão de líderes religiosos. Na minha opinião, o que vale é a palavra de Deus. Porque o apóstolo Paulo faz essa transição brusca, faz essa transição assim, marcando uma posição ali, coloca o pé na porta e fala, não, nunca concordei, nem jamais concordarei. Porque havia alguns grupinhos, e o apóstolo Paulo passa até a citar como eles falavam aqui. Todas as coisas me são permitidas. Algumas versões falam assim, todas as coisas me são lícitas. O apóstolo Paulo está aqui utilizando as frases dos acusadores dele ou daqueles grupos que queriam viver não em conformidade com a palavra de Deus.
em conformidade com o que o apóstolo Paulo fala aqui, que de maneira nenhuma, herdarão o reino de Deus. Então, algumas pessoas diziam, não é o apóstolo Paulo que diz isso. Algumas pessoas diziam, todas as coisas me são permitidas, ou seja, assim, tudo é santo para os santos. Aí o apóstolo Paulo rebate, mas nem todas são saudáveis. Também diziam, tudo me é lícito realizar. E o apóstolo Paulo rebate, mas eu não me permitirei que nada me domine. Tá? Aí continuam, os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, os comilões, né? Saudade das orgias, né? Muito vinho, muita comida, depois passava mal e voltava, mais comida, mais bebida, e depois tinha todo aquele universo lá que a gente não precisa ficar referindo toda hora. O apóstolo Paulo diz aqui, as pessoas diziam, os alimentos são para o estômago e o estômago é para os alimentos. Aí ele diz, Deus, no entanto, destruirá tanto um quanto o outro. Mas o corpo não é para servir à imoralidade, e sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Esse comportamento aqui, ou essas ideias aqui que o apóstolo Paulo usa para rebater, essas ideias são decorrentes de uma perspectiva de que o ser humano, de que o que importa é a alma, é o espírito, né? Que o corpo será destruído e não servirá para nada. Aí o apóstolo Paulo passa a lembrar da ressurreição. O corpo é importante, sim. A ideia de santidade, a ideia de santificação, a ideia de separação, né? A ideia de se impor limites, de se autolimitar, é que o corpo importa sim, porque Deus ressuscitará o corpo e nós, os que tivermos morrido no corpo, prestaremos contas a Deus por tudo que realizamos no corpo. Prestaremos contas, é o que o apóstolo Paulo continua dizendo aqui, ó. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor, Jesus Cristo, e igualmente nos ressuscitará. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De forma alguma. Está falando aqui da prostituição cultual, né? Dessas religiões. Estavam em decadência, mas tem quem gostava. E algumas pessoas na igreja, né, queriam ir para o céu, mas não queria abandonar a orgia, não queria abandonar os excessos, não queriam abandonar o que é condenável segundo a palavra de Deus. E ele diz aqui, ou não é de vosso conhecimento que quem se une a uma prostituta quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela? Porquanto está escrito, os dois serão uma só carne. O apóstolo Paulo deixa claro que a união sexual não é algo sem consequências, que o ato sexual não é algo sem consequências, tá? Não é esse o tema aqui, né? Não podemos nos alongar nesse detalhe aqui, mas o apóstolo Paulo está falando de comunhão, está falando da nossa união com Cristo. E se você pegar o livro de Provérbios e todo o Antigo Testamento, a linguagem sexual ela é usada pelos profetas, inclusive, para falar no que diz respeito à comunhão com Deus, à união, à justificação pela fé, à união com Cristo. Nós que vivemos em comunhão com o Senhor pela fé, pela mediação de Cristo Jesus, pela atuação soberana da pessoa do Espírito Santo, estamos a Ele unidos, num voto, num compromisso irrevogável, num compromisso em que estabelece que Deus é o único Senhor, como num relacionamento, como no casamento. O marido pertence à esposa e a esposa pertence ao marido. Essa relação de pertencimento de um ao outro, que quando rompida,
causa muito mais do que problemas financeiros. Há questões psicológicas, emocionais, espirituais envolvidas. Imagina a pessoa que vive na depravação. E o apóstolo Paulo usa isso para falar. O casal, o homem, a mulher se tornarão uma só carne, né? Ou seja, assim, um complementa o outro, um complementa o outro. O propósito de Deus para a humanidade é uma progressão, não é o isolamento, não é o egoísmo. E ele deixa claro aqui, quem se une a uma prostituta torna-se um só corpo com ela. Daí é a mesma questão de antes, né? De antes. É a mesma questão de antes. A pessoa que assim vive está deixando claro para Deus que ela tem um espírito dividido, por assim dizer, uma alma dividida, uma mente dividida, ou um corpo dividido. Um pouco a Deus e um pouco para si mesmo. Entretanto, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. É um só espírito com Ele. Tá? Ele está falando que aquele que se uniu a Cristo Jesus pela fé não deve abusar da graça, da misericórdia de Deus e desprezar essa bondade de Deus, esse amor de Deus manifesto em Cristo Jesus, vivendo de maneira indigna. Há tempo para arrependimento? Eu creio que há tempo para arrependimento, há tempo para mudança, há tempo para transformação, até que não haverá mais. Até que, de repente, não haverá mais. Tá? Porque a mente humana também chega a um ponto que ela vai se cauterizando, né? A pessoa vai embrutecendo. Tá? Fugir, portanto, da imoralidade sexual. Talvez o maior problema da igreja de Corinto fosse isso, né? Fugir, portanto, da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete, fora do corpo os comete. Todavia, quem peca sexualmente peca contra o próprio corpo. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não pertenceis a vós mesmos, pois fostes comprado por alto preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo. Livres do pecado. Livres do pecado para a justiça. Libertos do reino das trevas para o reino da luz. Libertos do império do ódio para o domínio do perdão, do amor. Não há neutralidade. Não há neutralidade. O nosso maior compromisso deve ser com aquele que nos resgatou do império das trevas. Se a pessoa tem em si essa consciência, essa convicção, não há motivo para se deixar enganar ou se deixar iludir. A proposta de prazer fácil, de lucro fácil, de sucesso fácil e rápido, acabam conduzindo muitas vidas à destruição, né? Aprisionando muitas e muitas pessoas. O cristão está imune à tentação? É claro que não. Tanto que na oração que aprendemos de Jesus Cristo, nós pedimos para que Deus não nos deixe cair na tentação, mas que Ele nos livre do mal. Se caiu, levanta, tá? Se caiu, levanta, toma um banho, pede perdão a Deus pelos seus pecados e segue em frente. Não dá para ficar também choramingando, murmurando aí, lamentando por toda a eternidade. Esse que toda a vida lamenta, também é que está aprisionado no pecado. Então, se livra do pecado, se livra do embaraço, fala tchau, até logo, vá você para o inferno, eu vou salvar a minha vida, salvarei a minha alma.
Eu sou dessa opinião. Eu sou dessa opinião, tá? Não, é, nós confiamos em Deus, dependemos de Deus, mas temos que tomar as nossas decisões. Eu não sou daqueles que exigem a perfeição de absolutamente ninguém. Nunca exigi e nunca exigirei, porque a palavra de Deus não me permite fazer isso. Eu me coloco contra esses que exigem uma perfeição absoluta de todo mundo. Mas essas pessoas normalmente vivem nas garras do pecado. Eu me lembro de um pregador, eu acho que ele ainda está vivo, um excelente pregador, né? Um homem, uma voz de barítono, né? De um tenor lírico, né? Capaz de transmitir assim emoção, né? E esse homem falava do pecado assim como um fogo que queimava. Aí você descobre que ele falava tão bem daquilo que ele estava sofrendo e vivendo. Então, o pecado está aí. O pecado está aí. E se você se concentrar muito no que não se deve fazer, você acabará sendo arrastado. Não dá para salvar todo mundo e não é sua responsabilidade salvar todo mundo. A salvação foi proposta por Deus. O compromisso da igreja é proclamar o evangelho de Jesus Cristo. Quem salva é Jesus Cristo. Quando a igreja tenta fazer o papel de Jesus Cristo, ela passa vergonha. Sempre assim. Quando o cristão tenta fazer o que só o Cristo Jesus pode fazer, ele passa vergonha. Ele passa vergonha. Então, confiemos em Deus e continuemos a proclamar que Deus é fiel, que Deus é justo e que Deus cumprirá absolutamente tudo que ele prometeu. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda muita paz.